Oi, gente, eu sou a Luciana E eu sou a Maria. e nesse episódio temos uma convidada no nosso podcast e falaremos sobre os casos criminais de serial killers. E agora a convidada vai se apresentar. Oi, gente, meu nome é Daniele. Eu gosto muito de casos criminais e de casos de serial killers. E eu tô sempre em busca de novos conhecimentos e oportunidades para conhecer e saber sobre esses casos e ter experiência também pra vida e enfim. Bom, eu vou falar um pouco sobre a introdução, o que seria casos criminais. Seria basicamente uma situação em que alguém quebra a lei. Também isso pode variar de menores, como os furtos e os vandalismos, que acontecem em nossa cidade, bairro, etc. Até crimes sérios como assassinatos e fraudes grandes. A ideia é que quando alguém comete algum crime, a polícia investiga para pegar o culpado e a justiça decide o que fazer em seguida, e logo esse caso será julgado. Bom, de serial killers, basicamente é alguém que mata várias pessoas ao decorrer do tempo e que também ele mata de um jeito padrão, que para ele seria bem normal. Isso bem estranho no nosso cotidiano. E depois de um pouco da explicação da Maria, que resumiu um pouco sobre casos criminais e serial killers, agora eu vou fazer uma pergunta para Daniele, que acho que é bem interessante ela contar um pouco de si. Daniele, quando você começou a se interessar sobre casos criminais e você falou assim, é isso que eu quero pra minha vida? Então, vamos começar. Eu lembro que quando eu era pequena, eu lembro que eu tenho minha irmã mais velha, né? E a gente era pequena, tinha aquele costume de sempre no final de semana assistir filme, né? Aí eu sempre gostava de assistir aqueles filmes de terror. Aí eu sempre via que tinha sempre um indivíduo que sempre tem um indivíduo que acaba tendo um pensamento, algum trauma psicológico, etc., que acaba criando ideias absurdas de começar a matar, etc. É basicamente o que acontece nos filmes de terror. Tá, aí eu fui crescendo, né? Acho que com 15 anos na minha cabeça eu já tava querendo, já tinha uma profissão, né? Seria perícia criminal. Mas aí eu comecei a ver um pouco mais os casos e, enfim, acho que eu desisti da ideia de ser perito criminal e eu tô agora só estudando casos e, enfim, aprendendo conhecimento e estudando os casos pelo mundo e... Então, Daniele, eu queria fazer uma pergunta pra você de... Habla. Habla, continua. Tá Habla. bom. Então, eu queria que você me respondesse uma pergunta que seria muito legal de você responder e o nosso podcast também vai adorar escutar. O que seria um serial killer pra você? Acho que um serial killer pra mim bom, é uma pessoa que comete assassinatos de uma forma repetitiva, mas sempre tem um curto intervalo entre os crimes. Esses indivíduos, eles sempre estão acostumados a ter a ter padrões de comportamentos e motivações que podem variar de qualquer forma, desde impulsos psicológicos ou até desejos de controle ou poder. E é fascinante e perturbador para mim porque eles têm a saúde mental ou a psicologia muito perturbador, né? Muito como que eu posso falar? Muito violento também, perturbador, violento e com muita violência eles pensam essas coisas. Tá pra Dani. Bom, existe algum perfil psicológico comum de serial killer? Ou cada caso é único pra você? Então, existem alguns traços e padrões psicológicos que são frequentemente observados entre eles. Tipo, exemplos, né? Seria o histórico de trauma. Muitos serial killers têm experiências traumáticas na infância, como abuso físico, emocional, sexual também. A necessidade de controle, muitos desses serial killers, eles buscam ter o controle e o poder sobre as suas vítimas. E, bom, pode também estar ligado a experiências de impotência em suas vidas.
Outro exemplo seria, eu acho que o comportamento também antissociais. Muitos têm traço de transtorno de personalidade, como transtorno de personalidade antissocial, mas isso pra mim não, isso pra mim não significa que esse seja o motivo para eles cometerem esses casos. Então você apoia eles serem serial killers? Bom, não, né? Bom, né? Tem gente que, às vezes, né, que normaliza. Tem gente hoje em dia que normaliza essas coisas, né? Mas, na minha opinião, pra mim não é bom. Mas eu gosto de acompanhar esses casos e entender. Ok. Daniele, como o passado e a infância do serial killer influenciam no comportamento criminoso dele? Olha, eu posso dizer que a infância deles podem trazer impactos significativos para ter, né, esse comportamento criminoso. A falta de afeto e apoio, por exemplo, a ausência do amor, apoio, a validação na infância, pode resultar em sentimentos de rejeição e inadequação, que alguns indivíduos às vezes tentam compensar através de ações violentas, ou manipuladoras. Pronto. E manipuladoras. Também acho que os traumas e os abusos, né? Experiências de abuso físico, emocional, sexual na infância é muito comum entre esses serial killers. Acho que esses traumas podem criar uns traumas bem profundos, levando a dificuldades emocionais e comportamentos na vida adulta. Também tem o ambiente familiar, né? O ambiente familiar acho que complica um pouco, como a presença de violência na vida dele, a negligência, a instabilidade emocional, que pode contribuir a desenvolvimento de traços antissociais e dificuldades de relações interpessoais. Que lembra também um pouco do caso do Dahmer, né? O Dahmer... Você conhece, Dani? O Caso Dahmer, o Jeffrey Dahmer? Isso. Sim, conheço. Ele é bem famoso, por sinal. Criaram até uma série na Netflix. Sim. Um documentário, né? Uhum. Eu só assisti a série um pouco, né? Acho que o contexto, né, dele seria que ele teve um ambiente familiar bem afetado. A mãe acabou se divorciando, brigas, ele presenciou, né? E tem uma parte, um episódio, eu não vou lembrar o episódio agora, mas é um episódio em que o pai e o indivíduo, né, o serial killer, eles estão numa garagem na casa deles. E aí eles meio que tinham um bicho, um animal. Acho que tava atrapalhando a garagem, alguma coisa do tipo, e acho que eles abriram o corpo, o pai acabou tirando, e acho que o pai tinha esse costume, né, de fazer isso com o menino, o indivíduo, e aí ele começou a ver o que o pai fazia, aí ele começou a transformar isso com químicos, produtos, enfim, químicos. Aí ele acabou tendo, acho que foi um vício, né? E ele começou a fazer essas coisas. A pegar animais, a abrir, guardar animais. Bom, acho que também ele pegou essa experiência que ele teve com o pai na infância e fez isso quando ele estava no futuro com os próprios... humanos de verdade. Com os humanos de verdade. E colocando em ácido, em químicos, né? Guardando na geladeira como crânios, ossos, né? Foi bem esquisita a série. Foi. Mas é um documentário muito bom de se assistir também. Isso. Dani, você acha que o Dahmer, ele se arrependeu depois de todos os crimes que ele fez? Então, depois do documentário, depois que ele acabou sendo preso, né? Ele começou a escrever alguns livros e publicou eles, né? Alguém provavelmente publicou. E ganhou bastante audiência, né? Porque, bom, o serial killer, né? Que matou diversas pessoas, claro que ganhou uma audiência. E todo o dinheiro que ele acabou recebendo desses livros, ele disse que ia arrecadar. Ele arrecadou, né? Pras vítimas dele, pelas famílias das vítimas. Mas a gente sabe que esse dinheiro não vai compensar nada, enfim, só vai dar o dinheiro, enfim, perder um parente ou perder uma pessoa
muito querida. Não muito que- recompensa isso, né? Não vai recompensar os atos, as ações, as coisas. A dor sentimental mesmo da Aham. família. Sim. Eu vi que ele havia falado que ele matava as vítimas por conta que ele não gostava que o ser humano se mexia na hora do ato do sexo. Então ele matava pra fazer o que puder com ele sem ele se mexer, sem nada. Ele ficava com o corpo da vítima em cima da cama, simplesmente. Como a vítima já estava morta, ela não se mexia, então ele já fazia o ato do fazer o sexo. É praticamente fazendo um abuso sexual, né? Mas como a pessoa já tava morta, né? Já sem vida, facilitava tudo, né? Um episódio que eu vi também, que eu acho bem interessante, é que teve... Bom, claro, eu não vou lembrar em que episódio foi, nem minuto, etc. Mas uma parte da série, do comentário, tem uma parte em que ele tava indo comprar uma camisa social e ele havia visto uma manequim e ele acabou se interessando por um manequim. E ele esperou a loja fechar, pegou o manequim, foi pra casa dele, começou a fazer coisas absurdas, enfim, querer fazer alguns atos sexuais com o manequim, sendo que, enfim, era um manequim e Nem se mexia. nem mexia. Ele começou a sensualizar no manequim. Foi um episódio bem Bizarro. estranho. Porque Estranho. ele... É estranho, né? Como o serial killers têm essas manias, né, etc. Algumas manias são bem realmente estranhas. Eu também vi aqui em alguns... quando ele já tava mais velho, ele... Às vezes ainda... Acho que era... Veio. E também eu vi aqui... como posso falar? Ele também escutava brigas quando já tava de maior na casa da avó dele. Eu não sei em que briga foi, se foi com o pai ou com a avó, não sei. Mas acho que era briga em que o pai dele tava brigando com a avó porque... falando porque o Dahmer não fazia nada em casa, trazia homens pra garagem e essas coisas. E ele começava a se masturbar dentro do quarto por conta disso. E, tipo, descontava toda a raiva que tava vendo aquela briga, descontava nisso. Igual como ele fazia na infância. Só que na infância, como ele era uma criança, ele só ficava na porta vendo totalmente a briga da mãe e do pai dele. E acho que era meio perturbador pra ele. E até por isso ele tem esses comportamentos bem estranhos. Ô Dani, me fala como o Dahmer escolhia suas vítimas e quais eram os métodos que ele usava para cometer esses crimes. Então, acho muitas das vítimas eram indivíduos marginalizados. Eram pessoas que frequentavam bares gays ou homossexuais, como falam assim, né? E que viviam em áreas menos seguras. O Dahmer parecia escolher pessoas que estariam em situações onde seriam mais fáceis de abordar ou onde a sua ausência não chamaria tanta atenção de imediata. Nesses bares gays, eu lembro que teve o primeiro episódio, né? Começou com ele indo num bar gay, né? E lá tinha um menino de 14 anos. Bom, não vou lembrar o sobrenome, né? Mas o nome que no menino o nome dele era Marcos. E, enfim, ele acabou traindo ele pro condomínio, apartamento dele, né? E acabou fazendo, Primeiro, ação. o Dahmer ofereceu fotos nudes pra tirar Polaroids, pornográficas. fotos. É isso. Uma coisa também que a Glenda, né, a vizinha, ela no final, né, quando ele acabou sendo preso, ela ficou muito, muito estressada, muito frustrante, porque ela contou, né, ela deu o relato dela que ela sempre ouvia discussões, sempre ouvia gritos, como se fossem discussões de pessoas brigando, e ela sempre ficava com medo, assustada, né? E ela sempre fazia reclamações, ela sempre ligava pra polícia, a polícia não dava a mínima, e depois que ela acabou sendo, ela ficou muito frustrada porque os policiais podiam ter evitado isso se tivessem ido a apartamento, verificar. Ah, sim, tipo, ela falava que podia ter evitado, porque ela ficou com um peso na consciência, porque ela podia ter evitado todas as mortes de que aconteceu naquele apartamento.
sim, né? Ela acabou ligando e... Bom, ninguém... Os policiais não deram a mínima, né? Até porque era uma área menos segura, não era... Não tinha perigo, né? Não tinha perigo, entre aspas, né? Que acabou, enfim, acontecendo. E, Daniele, acho que a parte aonde que aliviou muitas pessoas e acabou com o caso de ter mais pessoas mortas foi quando o Dahmer foi descoberto, né? Capturado. Capturado também. Você lembra? Ah, sim, né? Uma parte, né, da série, do documentário, teve uma parte que eles estavam deitados na cama vendo filme, e daí o Marcos, né? Dani, então, eu acho que um alívio que teve muitas pessoas, né, que acabou, né, porque foi algo que acabou, porque muito provável que ele ia fazer isso com outras vítimas e outras pessoas, e isso ia ser mais cruel, porque ia ter número de vítimas maiores. Então, você lembra em que momento o Dahmer foi capturado e acabou com isso? Bom, né? Tinha o John, né? Que foi a última vítima. Eles estavam agindo... Bom, ele tava lá, né? Ele já tinha percebido já o que ia acontecer. Mas o Jeff, o Dahmer, né? Tava deixando ele... Enfim, já tava ameaçando ele. Aí eles estavam vendo um filme que era um filme estranho, totalmente estranho. Era sobre coisas satânicas, coisas de... Enfim... Aí teve uma parte que o Dahmer tava em cima dele, enfim, tava rolando aquele clima meio tenso. E o John, né? O John, a última vítima, né? Ele aproveitou que ele tava vulnerável, começaram a brigar. Ele acabou, enfim, acabou acertando um jarro, algum jabu, algum objeto de vidro nele. E ele acabou ficando meio atordoado, ele acabou fugindo. Ele acabou... Bom, aí ele acabou... Bom, saindo, vagando por aí e acabou encontrando uma viatura, né, que tava fazendo rota com 2 policiais. Os policiais viram, né, no princípio... E viram também a algema que tava na mão, porque o Dahmer usou. Isso, aí no princípio eles não estavam querendo acreditar, né, porque primeiro que era um negro, né, um menino, um homem negro, né, e, enfim, não estavam querendo acreditar de primeira, mas depois eles falaram que... Enfim, fizeram todo aquele negócio, né? Começaram eles a confiar. Foram lá ver se realmente tinha algo. E depois eles viram e acabou sendo pego e aconteceu. E depois também expulsaram todos os moradores do prédio, porque realmente tinha tóxicos. Tóxicos que fariam mal pra toda a moradia que tava naquele apartamento. Pro prédio. Apartamento. Que faria mal por todo o prédio, né? E eu acho que foi algo aliviante pra todo mundo. Isso. Uma curiosidade é que depois que ele acabou sendo preso, ele ficou bem famoso, né? Porque, óbvio, né? Um serial killer que matou várias pessoas. Especialmente dentro também então, bastante... Eu não sei porquê, mas ele tinha a maioria dos crimes deles. Dos crimes deles foram com pessoas negras. Isso. Uma curiosidade é que, bom, quando ele acabou sendo pego, ele... várias pessoas, vários adolescentes, pessoas, bom, né, vai saber, começaram a amar, sei lá, como que eu posso explicar? Começaram a, enfim, mandar bilhetes, mandaram fotos nudes enfim, do corpo dessas, começaram a mandar nudes pro próprio dele, né, falando que podia fazer coisas absurdas com, enfim, pessoas, enfim... Sem noção. Sem noção. Agora a gente seguiríamos para outro caso, que é La Bestia, que era o nome do serial killer é o Pedro Alonso Lopes. E agora eu vou fazer umas perguntas para Daniele. Agora faremos umas perguntas para Daniele sobre o caso da La Bestia. Quem é o Pedro Alonso Lopes e por que ele é conhecido como La Bestia? Eu conheço, mas não sei muita coisa sobre ele. O contexto só. Ele nasceu em uma família bem problemática e ele enfrenta uma infância marcada por várias dificuldades extremas. Eu li alguns relatos e eles indicavam que ele foi uma vítima de abuso sexual por parte da mãe e acho que ele acabou sofrendo violência física e emocional.
esses traumas e abusos contribuem para entender o seu comportamento futuro. Na adolescência, ele começou a exibir comportamentos bem violentos e perturbadores. Acho que como abuso de animais e interesses mordibos, né? Que mais tarde se manifestaram pelos crimes que ele acabou cometendo contra crianças, principalmente crianças e adolescentes. Ele nunca acabou fazendo crime com adultos. E, Daniele, como era o Pedro Alonso Lopes antes de virar serial killer? Bom, como ele teve uma infância muito conturbada, porque ele sofreu vários abusos dentro da família, principalmente da mãe, ele cresceu e ele teve que passar por várias coisas difíceis, como aos 8 anos ele fugiu de casa e passou a morar nas ruas, tanto que ele também se juntou com várias crianças para conseguir se proteger na rua. Vamos para outro caso, que é La Bestia, que era o nome do serial killer é o Pedro Alonso Lopes. E agora eu vou fazer umas perguntas para Daniele. Agora faremos umas perguntas para Daniele sobre o caso da La Bestia. Quem é o Pedro Alonso Lopes e por que ele é conhecido como La Bestia? Eu conheço, mas não sei muita coisa sobre ele. O contexto só. Ele nasceu em uma família bem problemática e ele enfrenta uma infância marcada por várias dificuldades extremas. Eu li alguns relatos e eles indicavam que ele foi uma vítima de abuso sexual por parte da mãe e acho que ele acabou sofrendo violência física e emocional. Esses traumas e abusos contribuem para entender o seu comportamento futuro. Na adolescência, ele começou a exibir comportamentos bem violentos e perturbadores. Acho que como abuso de animais e interesses mordibos, né? Que mais tarde se manifestaram pelos crimes que ele acabou cometendo contra crianças, principalmente crianças e adolescentes. Ele nunca acabou fazendo crime com adultos. E, Daniele, como era o Pedro Alonso Lopes antes de virar serial killer? Bom, como ele teve uma infância muito conturbada, porque ele sofreu vários abusos dentro da família, principalmente da mãe, ele cresceu e ele teve que passar por várias coisas difíceis, como aos 8 anos ele fugiu de casa e passou a morar nas ruas, tanto que ele também se juntou com várias crianças para conseguir se proteger na rua, até que uma pessoa ofereceu abrigo para ele. Mesmo assim, ele continuou sendo abusado, ele sofreu vários tipos de abusos. Depois, ele começou a entrar para a vida do roubo aos 12 anos. Ele furtava as pessoas e aos 21 anos ele furtou um automóvel. E aí, ele foi preso. Na cadeia, ele também era muito perturbado e ele sofria vários tipos de agressão. Em uma dessas vezes, ele foi lá e assassinou 2 dos homens que tinham agredido ele. Portanto, ele não foi preso por conta disso, por ser um ato de autodefesa. Foi aí que foi o primeiro assassinato dele, que ele começou a matar as pessoas. Daniele, como o La Bestia ele abordava essas vítimas? Bom, depois dele começar essa carreira de assassino, ele passou por Peru, Equador e Colômbia e ele começou a matar crianças, principalmente meninas entre os 8 e 12 anos. Ele pedia ajuda, informações para as meninas, para conseguir levá-las para um lugar que não tinha muita gente, estrupava e espancava elas várias vezes e também estrangulava. Em 1988, ele começou a mudar um pouco da tática que ele atacava as meninas. Ele começou a atacar meninas de classe médias e altas lá em Ambato, no Equador. E aí, depois disso, o caso dele virou notícia. Depois ele foi abordar outra garota lá numa feira e chamou a atenção de várias pessoas, principalmente a atenção de Dona Carolina, que resolveu abordar o assassino com a ajuda dos feirantes que estavam lá.
e ele foi entregue à polícia. E assim terminamos mais um episódio do nosso podcast de casos criminais sobre aspectos psicológicos. E obrigada por acompanhar nossa jornada através do nosso podcast. E até a próxima. Continue seguro e esteja atento ao que acontece ao seu redor. E até mais.